Essa aí eu sou novo, não tem nada ainda. Eu não aprendi nada ainda. Aqui eu vou mandar show. Ilar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Início e 60... Não, tô vendo, tô chegando bem. 42 pessoas assistindo a gente, parabéns. Muito obrigado a todos. Conto hoje com a participação do meu companheiro de trabalho. Oi gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. É Leandro do quê? Leandro Pereira. A live do Lederson, estamos aí hoje para colaborar nas perguntas e respostas. O meu spotter não tá vindo, né? Então tem que pedir auxílio para quem
pode me auxiliar aqui. Ou para poder, tentar, né? pra poder responder a perguntas de todos vocês aí. E de contrapartida, bem ali sentadinha, não dá pra mostrar pra vocês aqui porque ela tá bem atrás, é a dona Lídia. Ela tá lá atrás, tá longe por causa do Covid, né? Ela tá bem distante. Ela tá a Débora Teto assistindo pessoalmente hoje. A Valentina Ramos, né, Valentina? Tá assistindo também. Viviane tá lá assistindo. Bom, e agora vamos ver quem tá online com o pessoal aqui. Tati lá da praia, o Marcelo. Tem a Nicole Teles, Nicole, a Larissa boa Bezerra. noite, Nicole. Senão você lá chora, se não der boa noite pra Nicole. Larissa Bezerra. Giane, Vitinho. Meu irmão Alessandro. Salve, benção. A Bianca Diniz, Bianca daqui também. A Nicole de novo, boa noite. O César Guimarães, bem-vindo, César. Faz tempo que você não aparece na nossa live, César. Débora tá online também. Jéssica Nascimento, bem-vinda. Adriana Cortez. Marimília lá de Campinas, não, é Campinas, né? Botucatu, né? Karine Escrimin. Silvia Guto. Bianca Diniz. Bom, pessoal, bem-vindo a todos. São 48 pessoas online com a gente. A gente vai dando boa noite conforme. Já vai deixando a sua perguntinha aí. Pedir para todos poder compartilhar a nossa live, tá? Para que a gente possa ter mais divulgação, a gente possa ter mais incentivo para poder estar aqui, sabendo, né, que todas as diretrizes e performances aí fora estão sendo bloqueadas para que as pessoas não saiam de casa, fiquem em casa. E essa é uma maneira que nós encontramos, já que o Centro Espírita também está fechado, o Centro Espírita Filhos de Imanjá está fechado. Foi uma maneira que a gente encontrou de estar com você todas as segundas-feiras às 20 horas, como a gente se encontrava todas as segundas-feiras às 20 horas lá no Centro Espírita. Fazia o passe magnético, a gente fazia uma palestra, tomava aquela sopa gostosa, né, feita pelas pessoas bem preparadas, bem instruídas para fazer aquela sopa. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais de espiritualidade, né? Perguntas e respostas. Você faz a pergunta e nós encontramos uma maneira de responder você, tá? Antes disso, pessoal, eu preciso fazer uma retratação. Deixa lá. Nós iniciamos com uma... Essa aqui é a caneca do Centro Espírita Filhos de Imanjá. Dentro em breve, né, vamos ter caneca, camisetas. Tem uma camiseta para sortear hoje, não tem? Tem uma camiseta assim para sortear hoje, pessoal. Se não for hoje, na próxima live eu vou fazer um bem bolado aqui. Mas eu preciso fazer uma retratação antes, tá? A gente precisa fazer uma retratação que é uma forma de consertar, né, algo falado. Você sabe que todas as segundas-feiras eu faço a live aqui e eu tento falar da melhor maneira possível, sem atingir, sem ferir, sem denegrir qualquer imagem, né? Qualquer imagem, de qualquer terreiro, de qualquer credo, de qualquer religião. Então eu sempre procuro aqui ser assertivos com as palavras, mas nem sempre a gente consegue, né, ser 100% assertivo. E dentro disso, eu contei um fato na última live, na live de Exu, e acabei, de alguma forma, né, no uso das minhas palavras, ferindo, né, a questão dos negros, né, que eles acharam aquilo, eles têm isso como ofensa. Então, e porque é uma forma errada, a gente não vai entender, porque, como diz eles, a gente é branco, a gente não consegue entender, né, mas estou aqui do meu lado, o Leandro é afro, né, não temos... preconceito nenhum, nunca tivemos. A minha pessoa particular também, se tivesse preconceito, não seria essa religião que eu escolheria para mim. Sou um dos fundadores do Afoxé, junto com a dona Lídia, que procura na nossa cidade resgatar a história escravagista, junto com ela a parte religiosa. Então jamais nós faríamos tal coisa, mas no decorrer das palavras acabamos falando, né, o que não devia ser dito daquela maneira. Eu me expressei de forma errada. Então eu venho aqui pedir um pedido de desculpas, um pedido de retratação ao minuto 25 da live de Exu, né, que eu falo de um episódio vivido por Society em Cruzada das Almas, e ele realmente não está fundamentado em livro nenhum, porque é um relato, é um conto dele, né, e aí da forma que eu passei, acabou ferindo. Então eu peço aqui ao Dr. Ivan, que é um militante... do movimento negro, né, para Dona Roseli, ela é representante das religiões de matriz africana do Paraná, né, e todo o pessoal envolvido nessa causa do movimento negro, que trabalham, que lutam para que essas coisas do racismo e da fala
popular deixe de acontecer, e acho válido toda essa... Eles me chamaram particularmente, né, questionaram, me fizeram entender a parte do qual ofende eles, né, e eu acho que é por aí mesmo. Toda fala errônea, ela deve ser consertada. Então teve um momento que eu disse, no final do minuto 25 da explicação lá, eu falei que a moça tinha visto um negro feio, né? Remetendo isso que tudo que é preto, que é escuro, é negro, é o maldito, e não o é, né? Então é esse paradigma que eles querem derrubar, essa questão de ver tudo que é negro como feio, como o negro é maldito ou algo do gênero, tá? Eu só estou tentando consertar, né, a expressão que eu usei lá atrás na nossa live. Eu espero ter consertado aqui. Eu peço um pedido de desculpas ao pessoal do Movimento Negro, a Dona Roseli, a Dr. Ivan, a todos aqueles que de alguma forma se sentiram ofendidos, como eu parafraseei a parte do livro que conta as histórias, o conto do seu Sete Encruzilhada das Almas, no qual ele diz, né, que ser um negro feio ou um negro desprovido de beleza naquela circunstância, naquela situação. Minuto 25, está aqui a minha retratação com relação a isso, tá bom? Então espero ter consertado, Dona Roseli, minhas desculpas, Dr. Ivan, que a gente consiga seguir em paz, fazendo nossas lives e falando da espiritualidade sem ferir, sem magoar ninguém, tá bem? Temos perguntas? Temos perguntas? Não temos perguntas ainda? Não temos perguntas. O povo não quer saber. Aqui. Cibele Chaves, tudo bem? Ó, o pessoal lá, Mojimirim, Maria, tinha esquecido, é Mojimirim. Adi Maria Seco Martinelli, nossa, bem-vinda. Adriane Santos. A Índia Passos está aqui, por aqui também. Luiz Alberto, vai trabalhar, guri. Deixa teu patrão pegar você falando, assistindo a live, você vai ver. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Boa noite, que pena que não vou conseguir assistir, pois vivo no Japão. A Cibele tá assistindo a gente no Japão e agora é 8 horas da manhã, ela tá indo trabalhar. Puxa, que pena. É isso mesmo, eu tô indo trabalhar e adoro os ensinamentos. Mas vai ficar a live aqui, Cibele, você pode assistir depois que chegar do trabalho. Eu espero que você chegar cansado, mas vai poder assistir a live. Se eu ganhar essa camisa, vai direto pro Japão. Então nós vamos dar uma camiseta pra você, tá bom? De que santo você... Só me passa aqui, Sibeli, se você sabe que santo você é, e a gente confecciona uma camiseta pra você e manda pra você fazer a divulgação da nossa live aí no Japão. Pra todos os brasileiros que tem saudade, que tem o pé riscado, o pé dentro do terreiro, pra eles poderem compartilhar. Você vai andar com a camiseta de Oxumaré, camiseta de Iemanjá lá pelo Japão, pergunta, Rita, né? Como é isso? Rita de Cássia, compartilha, Rita. Pessoal, compartilhem a live, é uma forma da gente poder atingir mais as pessoas. Chegar mais às pessoas. Vamos lá, Marcelo tem uma pergunta. Assim, por exemplo, você quer ler? Você lê, você pergunta e nós respondemos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver a pergunta do Marcelo Alexandre. Você enxerga ele? A gente enxerga, mas a gente dá um jeito aqui, né? Assim, por exemplo, meu Zé Pilindra, podemos ser a mesma alma com diferentes experiências na matéria? Como que podemos dividir a mesma alma, Lederson? Tenho uma dúvida. Disso tenho uma intuição passada por ele, mas quero parte técnica. Consegue me explicar? Parte técnica é boa, hein? Olha só, Marcelo, funciona assim. Uma coisa que as pessoas confundem muito é o que é alma e o que é espírito. E quando a gente entra nesse quesito o que é alma e o que é espírito, se você quiser particularmente, eu te esmiuço melhor isso, até que eu tenha a compreensão de que você está entendendo o que eu estou falando. Porque aqui a gente vai responder a tua pergunta, mas também ela serve a pergunta de muitos, tá? Então assim, vou citar um exemplo bem prático hoje, bem real, que você conhece. Por exemplo, a Dona Lídia, que você conhece, né? A Dona Lídia tem um mentor espiritual que acompanha, que dirige ela, que coordena ela, que auxilia ela, que fala com ela, que aparece para ela, né? Os dois conversam pessoalmente. Daí ele é um mentor espiritual dela, é um protetor espiritual dela, ou é tudo isso e também a alma dela, né? Então eu vou desmiuçar para você, ele também é a alma dela. Tá? Então o corpo vive dentro do corpo o espírito. O espírito vive em si uma experiência humana, mas nós somos espirituais. Todos nós somos espirituais, mas a gente vivencia na Terra uma experiência humana.
uma experiência humana, mesmo sendo espíritos espirituais. Estamos carne, mas nós não somos carne, porque nós vamos falecer um dia, desencarnar, morrer, e esta carne aqui ficará porque aqui ela pertence. A carne pertence à terra. E a parte espiritual, que é o espírito, que é essa, vamos falar assim, essa inteligência que você tem hoje, esse jeito de olhar as coisas, é a tua espiritual, então é teu espírito. A tua alma pode ser sim o seu Zé com o qual você trabalha. Não significa que é com ele que você tem mais afinidade. Nem sempre que aqueles que você tem mais afinidade é a tua própria alma. Acontece também que as pessoas, porque nós estamos falando aqui da Umbanda, né? E a Umbanda trabalha com espíritos desencarnados. O seu Zé pode ter sido uma grande ligação espiritual sua, né? Lembrando que os Zés Pilintras, eles nascem aqui no Brasil, eles nascem aqui no Brasil. A ideia você tem uma noção, a ideia, né, é regional, ele é aqui brasileiro. O Zé Pilintra é brasileiro, ele tem história, ou ele conta a história que ele veio de Pernambuco, ou ele conta a história que ele é do Rio de Janeiro, dos larcos da Lapa, que dançava, e usa essa malandragem, uma malandragem no sentido da experiência, de captar, né, quando o cara quer passar a perna em você, quer fazer mal para você, nesse sentido, ele tinha essa malandragem de pegar no ar as coisas e tentar resolver. Esse mesmo Zé desencarnou, e todos os outros homens que desencarnaram e tem essa mesma vibração acabam se tornando no plano espiritual um Zé Pilintra, né? Zé da Gameleira, Zé da... e todos os outros Zés que tem, né? Acabam indo para esse plano espiritual. E pode ser que você tenha tido uma experiência nesta terra já de encarnatória, né? Que pode ter sido aqui mesmo no Brasil, e hoje você vive e trabalha com ele, e ele é você mesmo, tá? Tem como ser isso sim, mas é com o tempo, com a prática, com o trabalho do dia a dia que a sua mediunidade vai floreando, vai florindo, vai abrindo igual uma flor, e essas percepções, que são particularidades de cada pessoa, em cada desenvolvimento espiritual, essa pessoa começa a conversar durante a incorporação, é o primeiro passo, né? Se você não sabe, quando você incorpora, você pode conversar com a tua entidade espiritual, você começa a fazer perguntas e você começa a encontrar essas respostas, até que num desenvolvimento maior, dependendo do dom que você tem, você consegue ver, você consegue ouvir, quando não, consegue sonhar, tá? E aí ele vai respondendo todas as suas perguntas. Aí ele começa a contar a história dele, onde ele viveu, e você vai se identificando. De repente, quando você vê, a história dele é a mesma história que você, porque, né, só se separa, né? Ela se separa por estágio, mas ela não se separa de você. A tua alma se separa do estágio, né? Existe uma passagem no Evangelho que a gente aprendeu aqui, que diz assim: ai da alma que depender do espírito, e ai do espírito que depender da alma, tá? Então existem almas iluminadas, né, que tem o espírito rebelde, vamos falar assim para ficar mais bonito, né? Almas iluminadas e espíritos rebeldes. Então, ai da alma que depende desse espírito rebelde que ele anda no caminho. E ai do espírito que é bom, que quer uma experiência boa, que quer vivenciar uma vida boa, e tem uma alma que ainda está nas trevas, tá? Ainda está nas trevas. Então, essa frase é para você poder entender e fazer a diferença, mas a experiência é no desenvolvimento espiritual. Tá? Desenvolvimento espiritual, na prática espiritual, que você vai encontrar todas as outras respostas, mas pode ser sim o seu Zé que trabalha com você, ter sido uma das suas encarnações. Então, resumindo, ele é a tua própria alma que dirige você aqui na Terra hoje, sim. Como também pode ser só um protetor, um guardião que tem um preço, que tem uma promessa com você, né? Você prometeu antes da morte de que ia cuidar de você para todo sempre. Então ele vai ficar ligado a isso mesmo, que a palavra tem poder e ele tem que cumprir isso mesmo. Tá bom? Espero ter explicado. Qualquer coisa, faz a pergunta aqui. Errar é humano, garoto. Parabéns para subir e retratar. Ah, a gente tem que retratar. Eu me retratei pessoalmente com eles, né? Porque eles me conhecem, na verdade, me chamaram. Eu agradeço, né? Podiam ter tomado qualquer medida antes, né? E eu ia estar respondendo.
ia ficar muito chato para todos nós, porque o Dr. Ivan, ele é meu amigo de infância, estudou comigo, ele me conhece do estadual. Até quando ele chegou assim, ei, Lélis, o famoso Lélis no Colégio Estadual José Bonifácio. Né? Então, a gente tem esse grau de proximidade, porém a gente não pode falhar nem com quem a gente não conhece, muito mais ainda com quem a gente conhece, com quem é próximo. Né? Meu respeito a todos os negros, afros, descendentes, cafusos, todos os negros desse mundo. Não. Meu primeiro advogado foi um afro, né? Falando dele. Meu primeiro advogado que ajudou uma causa quando eu tinha 17 anos foi um negro. Minha vizinha que deu foi mama de leite do meu irmão, uma negra, morava na frente da nossa casa. Hoje, todos os dias, eu almoço com o Leandro, que é afro, com a dona Solange, que é negra mesmo. Ela faz uma das melhores comidas, eu almoço todos os dias com ela. Dia sim, dia não, tem plantão no hospital. Mas dia sim, dia não almoço com ela. Então, meu respeito, né? Já namorei com pessoas, né? Negras. Né? Então, não tem, né? Não tem como, né? Foi a falha da fala que soou diferente e não foi aqui esse coração que brota por vocês. Pode ter certeza. Certeza absoluta. Tá bom? Obrigado por exemplificar, Karina. Então, vamos lá. Gente, eu preciso de pergunta para poder responder vocês, tá? Enquanto não tem pergunta, o pessoal me procurou esse final de semana. Realmente tá difícil a parte de se desenvolver espiritualmente. Estão ouvindo uma criança no fundo aí, né? A Valentina. Desenvolver ultimamente porque o centro espírita está fechado. Tiago Rocha, Alexandre Pereira, André Mendes, Tiago Rocha, faz tempo que eu não vejo. Getro, boa noite, Getro. Daqui a pouco a gente aceita a sua solicitação aí, Getro. Então tá difícil, pessoal, para desenvolver estar dentro da casa para poder fazer o desenvolvimento espiritual. Então isso tá tendo a dificuldade por conta desses decretos, né? Mas se é para bem de todos, a gente vai seguir. E as pessoas têm visto muita dúvida das pessoas com relação a coisas básicas, né? Básicas. Então, você não acende vela dentro de casa Esse é um conselho que eu te dou, não acenda. A vela para o meu tio, para o meu pai, para o meu irmão, não tem problema. Vai na igreja católica, porque nós, umbandistas, somos do sincretismo. E os mesmos guias, mestres, protetores, pessoas que são espíritos encarnados estão trabalhando lá também. Lá tem uma equipe de socorrista, tem equipe que dá banhos espirituais, perfumam a gente espiritualmente, né? Se você vai naquele momento que a igreja está bem vazia ainda, então a atenção é praticamente dobrada a você. Todas as igrejas, todos os terreiros, todos os centros onde professa a fé, elas viram canais, né? Canais de luz, de elevação a qualquer espírito, Então, se você for começar a fazer dentro da sua casa orações para as pessoas desencarnadas, a sua casa vai se tornar também um portal dimensional, vamos falar assim, para esses espíritos. E esses espíritos vão começar a procurar a tua casa. Aí vai ficar complicado você morar num lugar onde os espíritos querem fazer a busca daquelas dores, né? Para sanar aquelas dores, para aliviar aqueles tormentos que eles estão vivendo, do desencarne violento, que é difícil a pessoa se recuperar. Existe um período espiritual para essa adaptação. Pessoas de todos os sentidos, espiritualmente falando e materialmente falando, de todos os tipos de desencarne, vão estar procurando tua casa porque está vindo no portal de Deus, porque você está fazendo orações para elevar espíritos. Começa com um parente e depois esse parente já conhece alguém, que já conhece alguém no espiritual e vai estar dentro da sua casa daqui a pouco. Então procure sempre locais para fazer essas orações, né? Para que você não atraia, não torne na sua casa pontos atrativos desses espíritos, tá? Pode ir no terreiro, você pode ligar, pedir para o teu dirigente espiritual fazer essa oração. Você pode, como falei para você, numa igreja, acender essa vela e fazer a oração lá dentro de casa, a única vela, até o meu conhecimento que foi passado para mim dentro da minha religião,
só acende vela para o anjo da guarda, seu e de qualquer pessoa. Dentro da sua casa, qualquer pessoa você pode acender vela. Vai lá, Leandrinho, lê a pergunta aí, ó. Vamos ver aqui que a Tati mandou para nós aqui. Nas provações da vida, sendo as pessoas de grande fé na religião, por que a provação veio pelas águas, sendo meu garoto ainda muito tão jovem? Essas provações estão ele comigo, mesmo que o destino dele estivesse traçado para tão pouco nessa vida? Por que somos escolhidos? Pergunta difícil. É que eu sei do assunto que se trata, né? A parte boa é essa, senão é difícil. Tati, eu acho que não é por acaso. Eu li um livro chamado A Cabana e depois eu assisti o filme, tá? Eu acho não, é um conselho que eu dou pra você. Ou você leia este livro chamado A Cabana, ou assista esse filme chamado A Cabana. Tem um livro e tem... O livro eu acredito ser melhor, mas fica em detalhes. Mas o filme já esmiuça muito bem. É a dor de um pai que não entende também a partida do seu filho. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. O seu momento, o meu momento, nós não sabemos. Depois eu vou te encaminhar uma mensagem também, Tati, de uma senhorinha que trabalhava lá no... Muito tempo ela trabalhava com o seu Marabô. E ela acabou, porque naquela época o homem mandava na mulher, acabou falhando com o seu Marabô. Me afoguei, cara. Não se afoga. Como isso acaba de demanda, eu vou falar. Eu vou falar. E ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder ninguém. Ainda mais, né? De morte súbita. As águas levam, um acidente. Ninguém quer perder ninguém. A gente, na verdade, tem que estar preparado, mas ninguém se prepara para isso. Como a gente não se prepara, né? Você se prepara para casar e ficar casado a vida inteira. Essa pessoa é aquela, né? Outras religiões, etnias fazem isso com, né? De casar e ficar com aquela pessoa. E faz muito bem, os ciganos fazem isso, os índios fazem isso. E todas essas religiões e etnias têm explicações para a morte. Já trabalham sobre isso para a morte. A morte é uma passagem, é um estado, é um estágio, né? E vou te retratar para você no sentido assim, uma vez a gente estava dentro do terreiro, Leandro, e a gente fazia muitas vigílias, que é um trabalho que a gente iniciou em 97 para recuperar pessoas com dependência química. Você sabe do que eu estou falando. Em 1997 a gente iniciou esse trabalho. A gente saía do trabalho, 6, 7 horas, ia direto para o centro espírita, tinha gira, quando tinha gira, senão a gente ficava, e depois da gira, tendo gira ou não, terminava a gira, a gente ficava em vigília até as 6 da manhã. Descansava um pouquinho, ensinamentos durante a parte da manhã, a parte da tarde, noite e tal, e vigília de novo. E tinha vigílias que a gente acordava, terminava a vigília às 6 horas da manhã, e só tomava um banho, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, segunda-feira à noite que a gente ia descansar. A gente, para poder entender e compreender do trabalho que é recuperar pessoas com dependência química. Na próxima quinta-feira eu vou estar fazendo uma live sobre isso. E como é difícil entender tudo isso, né? Essas pessoas que passaram por nós acabam desencarnando. E a gente falava com esse plano espiritual e uma vez uma pessoa que estava terminando a vigília, às 6 horas da manhã, ela foi ao banheiro, escovou os dentes e falou assim, olhando para o espelho, o negócio agora é voltar para a realidade. Porque era muito boa as vigílias, né? Estar na companhia dos espíritos, aprendendo, conversando, sempre foi ótimo. E quem já vivencia ou vivenciou essa experiência, ou quer vivenciar essa experiência, não sabe a maravilha que é, caso você não tenha vivido essa experiência, é sentar literalmente com um caboclo incorporado numa pessoa, fumando um cachimbinho, um charutinho, né? Não no sentido diminutivo, os apetrechos deles. Os ensinamentos que vêm são fantásticos. Eles parece que conversam direto com o nosso espírito, direto com a nossa alma. Conchegam, que respondem, que acolhem e que nos direcionam nessa vida. E eu acredito que você esteja precisando disso também. E essa pessoa estava
no espelho dizendo, o negócio é voltar para a minha realidade. Quando ela saiu do banheiro, ela olhando no espelho e falando isso, vou voltar para a minha realidade. Um guia incorporou. Isso foi seu Abá Mujubá. Ele incorporou, olhou bem para ela e falou assim, minha filha, você não vai voltar para a realidade. Porque a realidade é essa aqui, a realidade é onde eu vivo, da onde um dia você vai vir. Porque se o teu lugar fosse realidade, não acabava. E a vida de vocês acaba. E aí vocês voltam da onde vocês vieram, para a realidade de vocês. Você está entendendo que coisa linda é isso? Então, nós estamos vivendo uma ilusão e ele já está na realidade. Na realidade porque ele é espírito, nós somos espirituais. Então ele já está vivendo a realidade. Nós que ficamos aqui marcando, qualquer coisa que a gente pense que está errado, por que é difícil, por que ele foi, ele voltou para a realidade. E nós ainda temos que viver ainda nessa questão de ilusões materiais, ainda apegos, apetrechos, manias, né? Costumes, hábitos, apegado, né? Se bate no nosso carro a gente acha nervoso, se fecha a nossa frente a gente se irrita, se perdemos nosso emprego é o fim do mundo. E assim nós estamos apegados a isso quando realmente o objetivo maior de cada ser humano era se preparar para a morte. Estar pronto para quando o dia da morte chegar, estar de consciência plena, ligado ao espiritual, porque é para onde a gente vai voltar. E essa é a parte difícil, de colocar esse mundo que é cheio de ilusões. Ilusões que você olha para a lua, né? Você sente a vibração da lua, você olha o sol é lindo, você olha para a planta balança, você vê um bichinho, o bichinho se mexe. E essas ilusões, né, que são parte da matéria, que elas vão nos contaminando, contagiando, e a gente vai se deslumbrando com essas, com dinheiro, com uma boa comida, com um bom passeio, uma boa viagem, e a gente vai se deslumbrando com tudo isso, achando que está vivendo uma vida boa. Vivendo vida boa, vivendo vida ruim, ainda assim é uma vida de ilusão, porque a realidade é o plano espiritual. Então o dia que você entender, conseguir entender que ele já está vivendo a realidade, e de repente já está se preparando para reencarnar aí, se Deus quiser, né? E a gente está sofrendo porque a gente pensa, é por razão que é errado da maneira que foi, não aceita os desígnios de Deus. Então, nós somos espíritos vivendo a experiência terrena e nós vamos ter que sair dessa terra cedo ou tarde. Temos que estar preparado para ela, para a nossa realidade que é espiritual. Tá bom, Tati? Se quiser me chamar no privado, não se preocupe, a gente conversa lá. Solange Batista dos Santos, tá lá, danadinha, tá falando dela aqui, ó. Como preparar... É que eu entendo o que ela fala, tá? Vamos lá. Nas provações da vida, tá? São provações. Tati, provações só o plano espiritual divino elevado faz, tá? As trevas nunca testam nós, tá bom? Sempre lembre disso, pessoal. As trevas não testam a gente. Quem nos testa é a luz, né? É a mesma coisa que ir para a escola, chegar lá na escola, uma pessoa que não tem graduação vai fazer as provas com você. Não, quem vai fazer a prova com você é o professor que sabe mais que você, né? É a mesma coisa. No mundo espiritual, a mesma coisa. Quem vem provar você é aquele que sabe mais para poder te colocar no caminho. Então, provações não vêm. O que vem das trevas é... Mal. Mal. Não, aí já tem outro nome, né? Tem um nome que Jesus sofreu lá, né? O que Jesus sofreu? As provações. Tentações. As tentações. Dos maus espíritos, né? As tentações da alma. A gente é criado muitas das vezes. A gente é criado para viver. A gente não tem esse discernimento assim de morrer, de desencarnar, de parar de viver. A gente nasce, evolui, amadurece e chega um momento que desencarna. Mas esse desencarne, dessa maneira, a gente não aceita. Porque a gente não é criado para a morte, a gente é criado para viver. E nada melhor do que viver, mas não numa falsa ilusão. Se a gente está aqui, nesse mundo matéria, neste planeta, nessa vida, é para evoluir. Alguma coisa a gente tem que passar. E quando chega esse momento que já passou essa evolução, vem chegado o momento que a gente vai desencarnar e parte para um outro plano. Esse outro plano é o plano espiritual, o qual que a gente... Eu sempre falo para o pessoal aqui, eu não conheço o plano espiritual.
Eu ouço falar, eu convivo com espíritos, falo com espíritos, mas eu não conheço o outro lado, né? Então, já que eu não conheço, então eu tenho que viver essa vida aqui. Então, levando e aprendendo, né? A gente está aqui hoje muito alegre, muito feliz, nos desígnios de Deus, né? A gente sempre tem aqui aprendido com a espiritualidade em levar o melhor, né? Mas se está te servindo, vamos prosseguir aqui nas perguntas aqui. A Solange mandou uma ali. A Solange está lá na cozinha da nossa casa, preparando a janta, e ela está ali, ó, como lá. Como preparar tenho de descarrego da minha amiga? De longe, quer saber se ela fora do país está assistindo vocês. Então, Solange, ela está assistindo. Vou traduzir. Como preparar o banho de descarrego para minha amiga de longe, que ela quer saber, porque ela está fora do país e está assistindo vocês. Parabéns, obrigado, tá? Você que está fora do país, mas está dentro do país, dentro da terra, né? Que é a nossa terra. Banho de descarrego, não sei que país que ela tem, que tipo de erva ela tem lá também, né? Mas banho de sal grosso serve para qualquer pessoa, tá? Esquenta uma boa água, joga o sal grosso num balde, numa bacia, esquenta uma boa água, mas quase fervendo, joga lá, dissolve bem o sal, espera esfriar. Quanto mais gelada possível, joga no couro, daqui para baixo. Quanto mais gelada, melhor, que espírito nenhum fica aí. Né? Tem banhos de sais também que você pode fazer. Banhos de sais é muito bom, né? Colocar os sais, se você puder colocar uma banheira, entrar nos sais, também funciona muito. Além de ser relaxante, ele tira, quebra muitas ondas, é calmante, quebra muitas ondas espirituais, muitos assédios espirituais, sim, pode ter certeza. Luiz Alberto, Sandra Mara. Oi, Sandra, quanto tempo eu não vejo? Silvia Guto. Eu lembro... Ah, tá, vamos lá, porque é Silvia Guto. Eu lembro quando meu avô foi atropelado e morreu. Eu lembro com detalhes. Mais um detalhe, eu nasci 2 anos depois. Por quê? Conhece Cabala? Temos que fazer tua cabala. Daí já descobrimos se você é o teu avô ou não, né? Se você lembra com detalhes, seu avô. Eu tenho uma história de uma menininha de 5 anos que estava comigo aqui. Eu estava conversando com ela no domingo. Nós estamos no domingo conversando, né? E ela pensa ainda que ela é a mãe. Ela pensa que é a mãe de alguém aqui, entendeu? Porque ela foi realmente, numa vida, ela foi a mãe de alguém aqui. Então você, eu sou a mãe dela. Se você não é a mãe dela, menina, porque normal, criança, até os 5, no máximo 7 anos, elas lembram das suas vidas passadas, tá? Isso é comum, coisa de outro mundo. Mas se pra gente, a criança está falando besteira. E amigo imaginário, às vezes, também é a própria alma da criança que ela está brincando. Ou são as crianças mesmo que eles estão brincando. Às vezes a criança é muito sozinha, né, tem colocado um protetor para elas como criança, e eles ficam brincando com suas crianças. Então é normal a criança falar sozinha. 7 anos, né? Só que ela lembra. Daí eu falei para ela, você não é a mãe dela. Se eu sou assim, filha, você não é mais. Hoje você é bisneta dela. Então você, eu não entendo mais nada. Assim, eu era uma velha. Ela falando, eu era uma velha, tava lá na velha, daqui a pouco eu vi, eu era uma criança. Eu não entendi nada que aconteceu comigo. A gente sabe desse processo, né, espiritual. Mas como você vai colocar na cabecinha de uma criança de 5 anos que ela era uma senhora, né? Ela falou, eu era uma velha. Quando eu vi, já era uma criança, eu não entendi nada. Ela falou assim. Na ingenuidade dela, falou a verdade espiritual. Então vocês, pais que têm as crianças em casa, puder colher isso deles, com as informações, né? Mostra os álbuns de fotografia da família. Hoje em dia não é mais álbum, né? Hoje em dia mostra galeria de fotos, mostra a galeria de fotos. De repente a criança aponta e diz assim, esse aqui sou eu. Isso é comum, não é bicho de 7 cabeças. Eu conheço assim, pelo menos 10 crianças eu já vi dessas cenas, né? De mostrar quem são e já sabendo quem são as encarnações deles, tá? Então, né, a gente tem que começar a viver de acordo com a nossa realidade. Nossa realidade espiritual é essa. Então, assim, Silvia, porque você lembra, eu não tenho como te dar essa resposta aqui. Vamos fazer tem uma coisa chamada também que dá para fazer. Daí você consegue ver. Tem alguns psicólogos que fazem a regressão até o útero, usa a parte técnica para ajustar alguma coisa que você tenha sofrido no caso, na gestação a tua mãe tenha sofrido, né, durante o decorrer da tua infância, juventude, adolescência, etc. Então ele faz a regressão para ver onde está o teu trauma, que pode ser o teu bloqueio. Daí tem psicólogos que, né, são
porque conseguem fazer também a regressão. Eu conheço um só em Garuva, não conheço aqui em Paranaguá, não conheço ninguém. E outro em Curitiba. Aí você faz a regressão com ele, ele vai além do útero, ele vai para outra vida, né? Para a vida passada. Daí você consegue descobrir realmente algumas questões espirituais. Tinha um rapaz que vinha aqui, ele tinha medo de qualquer passarinho. Qualquer passarinho que voasse, qualquer passarinho que... galinha... E daí você tinha um trauma de infância, alguma coisa assim. Não pode ver galinha, passarinho voou. Mas ele travava de um jeito horrível, né? De traumatizante. E ele fez a regressão até o útero, ele não conseguiu encontrar nada. Daí a gente sugeriu para ele, vai num psicólogo que faz a regressão de outras vidas. E ele fez a regressão. E ele tinha vivido no Holocausto. E quando ele viveu no Holocausto, colocaram ele sobre aquelas pilhas de corpos e ele ficou por cima. Só que ele não tinha morrido. Pensava que ele tinha morrido. Então ele foi ali definhando, dava ferido, definhando, desfalecendo, né? E os corvos vinham bicar ele. Então esse trauma de desencarnar com isso foi o trauma de hoje nessa vida, ele sentir, né, e ver esses passarinhos, qualquer passarinho, qualquer ave, se batia, remetia a dor da alma dele, no caso. E com isso, ele sabendo, ele já conseguia trabalhar, porque ele sabia que isso era da outra vida. E a gente tem muitas coisas, muitas das nossas histórias, até nos rituais de matriz africana, falam da ancestralidade que repete, né? Eu posso estar aqui na minha vida hoje, não vivendo o meu destino, vivendo a influência de um antepassado meu, vivendo e fazendo as mesmas coisas que meu antepassado fez. E a gente não pode fazer, a gente tem que viver o nosso destino, tá? Então vê bem isso, porque senão de repente, Silvia, você vai estar vivendo a história do seu avô e não a sua. E você hoje é totalmente diferente. Você é uma mulher, além de mulher é mãe de 2 ou 3, né? 2 ou 3. Sei da Maiara e mais um. Não sei se tem mais um ainda da Maiara do menino. Né? E a esposa, então tem que vivenciar essa vida. Senão você vai ficar cheio de traumas aí, ficar uma pessoa complicada e não pode. Você tem que viver o teu destino dessa vida agora. Depois a gente conversa mais e explica e cuida de você. Cláudia Lamec, quanto tempo, Cláudia Lamec? Caramba, bem-vinda, Cláudia. A Solange falou que tem a Ruth Espada de São Jorge no Japão, será que tem? Japão, a Ruth Espada de São Jorge. Tem a Ruda no Japão, cara? Eu vou, novidade pra mim, a Espada de São Jorge no Japão, novidade, vamos saber. Gabi Chaves. Cada uma, né? Vida da filha. Sandra Maria, queria entender algo. Leia, né? Você que tem que ler, né? Vamos ver aqui a pergunta da dona Sandra Mara. Queria entender algo. Quando grávida da minha filha, sonhava muito com a minha morte. Via eu morta, as pessoas chorando, eu velando, meu velório. E sempre quando eu chegava na hora de me sepultar, eu acordava chorando. Sempre quis entender isso. Temos perguntas difíceis hoje, né? Mas vamos lá. Queria entender algo quando grávida da minha filha, sonhava muito. A mulher, quando está grávida, naturalmente ela fica mais sensível. Estar sensível melhores médiuns, tá? Isso é fato. Porque o mundo materialista nos afasta da espiritualidade, no sentido de ver as coisas com olhos espirituais, tá? Então, quando a mulher ganha esse estágio, primeiro, né, se você for estudar a parte biológica da mulher, você vai ver os trilhões de neurônios, de células, de tudo que estão trabalhando para a formação dessa criança que está vindo. É um exército, teu corpo inteirinho muda, é uma batalha. Se você pudesse assistir isso, né, não é o nosso caso aqui, mas se você pudesse estudar e ler como é isso, como é fantástico o corpo da mulher, o trabalho que ele desenvolve, todo o corpo, para poder levar nutrientes, desde do A até o Z, do zinco, do magnésio, do potássio, do cálcio, para a formação cerebral, para o coração, para tudo, para a formação cerebral, enfim, fantástico. Com certeza, transforma a mulher. Então ela sente. Naturalmente, quando a pessoa é mais sensível, ela consegue ativar, acessar melhor a espiritualidade. Esse estágio bem provável tem uma coisa chamada reminiscência. Bem provável. Não estou te afirmando, mas é muito provável ter uma coisa chamada reminiscência. Quando a gente está sensível ao plano espiritual, a gente tem essas reminiscências. Reminiscências são lembranças das vidas passadas. Então isso pode ter sido quando você desencarnou numa outra vida.
tá? Então isso chama-se reminiscência. Elis Martins, boa noite Elis, boa noite Rafael, boa noite Mateus, Débora, Elton, Irã, pessoal que se reúne Anthony. em casa, né? O Anthony, Mateus, nosso sogão, pessoal que se reúne em casa, faz jantar, que chique, não convida a gente porque a gente tá aqui, né? Faz jantar, se reúne no né? Ou mais chegado, né? Às vezes um é vizinho do outro, né? Faz o jantar, assiste a nossa live e depois da live eles vão jantar, vão cear. E aí continuam conversando sobre os temas, sobre a conversa. Eu acho isso é muito bacana. Eu lembro da Elis faz isso, a família do Luizinho faz isso, a Nicole faz com a mãe dela e com as irmãs, a Débora e o Irã faz em casa, o Alex Damasceno junto com as pessoas também, tá? Maravilha. Ela brasileira levou o puta. Não entendi nada. Não entendi. Então, pessoal, música chamar? Música chamando. Parece aquelas musiquinhas que toca lá no coreto do de Murretes. Na Praça Fernando Amaro. Na Praça Fernando na Caixa- Amaro, Caixa isso. Econômica. Cláudia Costa, bem-vinda, Cláudia. Pessoal, falando de espiritualidade, de espíritos, né? O pessoal estava falando no começo lá. O pessoal tem procurado a gente, procurado para fazer desenvolvimento espiritual. Um abraço para todas as pessoas que são dirigentes de terreiro. O Getro é um dos dirigentes, está assistindo a nossa live. É da Dona Maria também. Um abraço à Dona Maria, né? Meu respeito pelo trabalho dela também. Que com todas as dores e problemas, ela continua no seu trabalho espiritual. E às vezes o médium tem os seus karmas a ser carregado, né? E as pessoas às vezes não entendem. As pessoas às vezes vão procurar os terreiros porque acham bonito a religião. A religião, ela é linda, ela não é bonita. Ela é fantástica, né? Ela é mais que tudo isso. Só que ela trabalha com os mistérios, com o ocultismo, com aquilo que está por trás da pessoa. E muitas vezes as pessoas procuram o terreiro por causa dessa beleza, são levados para essa beleza, se encantam. Chegam lá, Começa a se tremer. experimentando na cadeira, tremendo na cadeira, né? E sente, às vezes são vibrações, mas às vezes é o dom da pessoa se manifestando. Vibração é o arrepio que você sente, você sente a entidade, e dependendo do dom que você tem, é a forma que se manifesta. Mas a nossa religião não é e nunca foi e nunca será brincadeira. Não que você vá no terreiro porque vai brincar, não é isso. É que nosso trabalho é muito sério. A gente trabalha com as almas que um dia foram encarnadas. E trabalhar com as almas que um dia foram encarnadas é quase a mesma coisa que lidar com pessoas. E lidar com pessoas tem todo essa vibração que sobe e desce. Vejam quando você estava na escola, quantos amigos você tinha? Você pensava que tinha vários amigos. E ao longo da vida vai passando, você conta nos dedos quem são seus amigos, né? Você pode ser amigo de muitas pessoas, mas nem todas as pessoas são seus amigos. Vive naquelas trocas de interesses, de conveniências, né? Daquilo que convém para mim, convém para você, enfim. Nós somos assim, ou nos transformamos assim. A espiritualidade vem para derrubar todos esses pensamentos, todas essas ilusões materiais e faz isso com uma maestria, colocando na nossa vida provações. Pessoas que vão tirar aquilo, às vezes, de você, aquele bem mais precioso de você, para que você tenha uma introspecção, para que você olhe dentro de você e comece a florar realmente, de fato, aquilo que você é espiritual. Então, dentro da nossa religião, que é a coisa que eu falo para vocês, existe esse trabalho, né? Então você chega no terreiro, no caso, vou falar de nós, você chega no nosso terreiro, você sempre vem, você é assistido por alguém. Alguém está por trás de você, né? Te querendo bem ou te querendo mal, te fazendo bem ou te fazendo mal. E todos nós que vamos colocar, como diz algumas entidades, eu vou pôr a mão em você, vamos colocar a mão em você para cuidar de você, né? Se você vai nos outros terreiros, também tem essa expressão de colocar a mão para cuidar de você. A gente vai estar mexendo com a tua vida espiritual. E a gente pode ajustar a sua vida espiritual se a gente souber o que está fazendo. E a gente pode muito também estragar a sua vida, falando no sentido todo geral, estragar a sua vida se a gente não souber o que está fazendo. Tá?
Então é muito bom você saber quem você vai procurar para você entregar a sua cabeça para aquela pessoa cuidar. Estou falando espiritualmente, tá? Essa pessoa tem que ser idônea, essa pessoa tem que viver para o mundo espiritual, querendo o bem das pessoas, fazendo bem por prática, né? E não viver em enredos, em confusões, em conflitos. Ela realmente seja representante daquilo do espiritual que você espera encontrar. Porque religião, normalmente a gente procura uma religião de acordo com a nossa razão, né? Então, quando a tua razão diz assim, não, eu não aceito, né? Existe agora o panteísmo, né? Que é diferente do ateísmo, né? Uma religião que está crescendo muito na Califórnia, infelizmente, mas está crescendo. E o que a gente vai fazer? O satanismo. E cresce muito. E são pessoas que praticam mal, né? Qual a religião certa a se seguir? Qual a religião? Não tem como dizer para você. Normalmente as religiões são ligadas àquilo que eu penso, não àquilo que eu sinto. Daí acontece que você pensa, você gosta, você acha bonito, você vai frequentar, você vai conhecer, a vibração bate, né? Aquela energia fantástica toca em você e se dizer isso que eu quero para mim. Então, daí você segue. Então você procura seguir essa doutrina espiritual, seja da Umbanda, seja dos rituais de matriz africana ou qualquer outra religião. Procura ver sempre que ali está o mundo espiritual para ativar em você as partes espirituais, para você poder enxergar o mundo com os olhos espirituais, tá? Então, normalmente, quando a gente põe a mão em você, a gente está tomando essa briga de todos aqueles que não querem que você frequente ali, de todos aqueles que não querem que você se dê bem, de todos aqueles que não querem que você acerte na vida, que você cresça, que você evolua, tá bem? Tem coisas assim no plano espiritual, enquanto não tem perguntas, faz a pergunta aí pessoal que eu já respondo. Tem coisas que acontecem no plano espiritual que a gente não entende, né? Tinha uma pessoa que procurou a gente que ela queria um trabalho. Você quer contar a tua história, doutor, de como você conseguiu o teu emprego, não? Já conto pra eles. Então, o Leandro vai contar a historinha de como ele conseguiu o emprego dele. Depois eu vou contar por que essa pessoa, né, pediu o emprego e não gostou do emprego que ganhou da espiritualidade. Pode uma coisa dessa? Ela pediu um emprego para a espiritualidade, ganhou o emprego, mas não gostou do emprego. Daí pediu para sair. Então você vai entender por quê. Vai lá, Leandro, conta a tua história. Então, pessoal, até é curioso, né, do Ederson falar isso daí do meu serviço, que dia 1º vai fazer 4 anos. Aí, parabéns. De empresa que eu tenho, né? A gente estava aqui num trabalho, estava tendo uma festa cigana aqui na nave, aqui no projeto, e o Lederson falou bem assim, pra todo mundo, só que eu estava aqui na esquina da casa da Viviane. Aí ele disse assim, é chegado o momento, quem tiver um pedido não paga nada, né? Olha só que bom, maravilha, pra cigana não paga nada. Não paga nada. Ritual tem do uma fogo. mesa... Ritual do fogo. Do ritual do fogo, né? Fogueira, das salamandras. Tem uma mesa na frente da casa da Viviane, ela tem uns papeizinhos, caneta, quem quiser pode ir lá, pegue lá, entregue na mão de uma cigana. Se você for aceito, for atendido, traga um presente. Eu me lembro muito bem o que eu escrevi. Me chamo Leandro, tal, preciso muito de um serviço, amo muito o povo cigano e poderia contribuir um pouco mais. Dobrei bem dobradinho, né? Como manda o ritual. Entreguei na mão de uma cigana. Não deu 3 dias, o serviço bateu na porta. E eu me lembro do dia que o serviço bateu na porta. Não porque eu estava escutando a conversa dos outros. Tinha a casinha aqui do lado do portão, estava dormindo ali. Aí o que aconteceu? Eu escutei que alguém bateu no portão e o Lederson foi atender. Aí o Lederson chegou assim, cadê? O que você tá precisando? Aí o cara respondeu pra ele lá, preciso de um marinheiro, urgente aí. Eu tenho um marinheiro pra você, eu conheço um, vamos ver se ele tá aqui. Ele bateu lá na porta da casinha. Leandro, você tá aí? Eu saí correndo. Antes dele falar que tinha um marinheiro, eu saí correndo. Fui no banheiro, escovei os dedos, lavei o rosto, sentei na beirada da cama, vai me chamar. Bateu lá, o serviço já estava garantido. O cara veio aqui no projeto buscar 2 vezes o meu currículo. Tem como não dizer que isso é espiritualidade, que não é espiritualidade? A espiritualidade trabalha a nosso favor, né? Naquilo que a gente necessita. E eu estava necessitando de um emprego, de um serviço. Graças à espiritualidade, graças a Deus, né? O serviço foi contemplado. Na época eu não sabia fazer nada e hoje em dia não sou o melhor marinheiro não, mas estou lá praticando aquilo que eu exerço, aquilo que eu sei, né? Vai fazer 4 anos que estamos aí, que a espiritualidade nos concedeu aquilo que eu pedi, né?
E o dia que o homem ou a espiritualidade achar que não me serve mais, a gente parte para outra. Mas a prova é Deus que estamos aí. Tá. Agora, por que a pessoa veio, não é diferente do caso dele, a pessoa veio e pediu um emprego para um Exu, eu vou falar o nome dele, é seu Lira, pediu pro Lira um emprego, deu, já dou boa noite para vocês, pessoal. Tem quase um xará meu assistindo aqui, tá o The Ederson. Aí pediu um emprego pro Lira, o Lira pegou e deu o emprego pra ele, né? E aí ele tava triste, chegou um dia lá e tava triste. Pô, você sumiu do terreiro, não apareceu mais, arrumou um emprego e desapareceu. Assim, pois é, eu arrumei um emprego, mas eu não tô feliz lá. Assim, por que não? Porque eu não consigo mais cuidar do meu espiritual. Assim, mas como assim? Eu pego às 7 da noite e vou até a 1 da manhã. Você, mas você está empregado, tudo. Não, pois é, mas eu não consigo fazer meu trabalho espiritual. Mas o que você pediu? Pediu um emprego, então não te deu emprego, não conseguimos um emprego para você? Pois é, mas eu não queria deixar o espiritual. Mas você pediu isso quando você pediu o emprego? Assim, não pediu isso. Então, não sabe pedir. Então as pessoas assim não sabem fazer pedido às vezes. Então você tem que pedir o que você quer, como, quando, aquilo que não pode atrapalhar na tua vida, aquilo que pode, aquilo que você... Vocês têm que esmiuçar, né, no pedido. Como diz o Leandro, me chamo fulano de tal, quero um emprego, preciso disso, minha função é essa, eu quero assim, se assar, e ele vai, ele trabalha dia sim, dia não, e continua fazendo o espiritual dele. Quero seu pegamento. Amanhã pega 8 horas da manhã. Pega 8 horas da manhã e tá podendo fazer a live junto com a gente aqui hoje, porque se não trabalhasse todo dia não poderia fazer. Então ele soube pedir, então saiba fazer seus pedidos, né, aos espíritos. Explique para ele direitinho o que você quer. Tá, vou dar boa noite pro pessoal que tá aqui. Vamos lá, começou com a Cláudia Costa, boa noite. Cíntia, boa noite, Cíntia, bem-vinda. Diva tem um salão lá na frente do Mali, tá? Diva, ganha um corte de cabelo. Fazendo propaganda do salão dela. William Valente, William, bem-vindo, William. William do Petit Gâteau, pra quem não conhece, né? William descendente de cigano. O pai dele, a avó dele eram ciganos, sim, né? William, bem-vindo, William. Pra quem não conhece, não lembra do William, o William vendia pipoca ali na esquina da... Vou contar a tua história, William, que é bonita, né? Tudo que é bonito tem que se falar. O William vendia pipoca ali na esquina da Pernambucanas e hoje montou o Petit Gâteau. E quem já comeu as tortas, os bolos, aquela torta com Nutella de morango, tudo isso pra ganhar, né? Ganha uma tortinha, né? Oferece pra nós, faz o sorteio aqui, faz a propaganda. William, é fantástica, é de primeira mesmo. Ele tem uma blazer branca, preta, quando tu passa aí, faz o sinal, ele para e vende pra você. Nicole, boa noite de novo, Nicole. O Vá Bardelli, boa noite. Olha lá, tem uma pergunta da Cátia Alves. Cátia Alves é minha tia. Vê lá, lê aí. Da tia Cátia, então vamos ler lá. Compartilha aí, tia. Oi, boa noite, meu sobrinho. Deus abençoe e sabe as palavras. Fico preocupado quando vejo alguém que muda a religião e que acha que é só bonito, como você disse. Parabéns a vocês. Saberem conduzir muito bem isso. Verdade, tia. Então, uma das coisas que a gente não quer, muitas vezes, é tirar o sonho das pessoas que estão chegando, que às vezes se deslumbram com a religião. Então, eu sempre digo assim, que religião caminha e tem que caminhar junto com a espiritualidade. Mas a espiritualidade não precisa da religião. A espiritualidade nunca precisa da religião, né? Assim, a espiritualidade está nos índios, as espiritualidades estavam lá nas etnias na África, não vivenciando diretamente dentro de um terreiro, mas dentre as famílias. A espiritualidade está com cada pessoa, onde quer que ela vá, deixe de ir, desencarne, a espiritualidade continua com a pessoa. E as pessoas se deslumbram às vezes com a religião. Então a religião é para agradar os olhos, a religião, né? A estampa. Normalmente as religiões, elas têm templos, elas têm fundações, e a espiritualidade tem fundamentos, né? Então aquele que vivencia a sua espiritualidade, seja qual for o dom, meu avô não era de religião, apesar de que se disser para ele, se perguntasse para ele na época, eu não dizia que era católico. Meu avô ia dizer que era católico, mas meu avô era benzedor. De benzedeiro, daquele benzedeiro, fala benzedor, mas o pessoal fala benzedeiro. Tinha um benzedeiro, uma benzedeira por alguém. Tem uma benzedeira ali, tem um benzedeiro ali, né? Mas benzedor. E meu avô benzia muito, muito bem. Hoje o dom está com o César,
né? Que não sei se vai exercer ou não, isso é com ele. E o meu pai já era de trabalhar, porque tinha um baiano que chegava nele do nada e começava a falar com as pessoas, então ele foi cuidar da sua parte espiritual, da qual eu tô dando continuidade. Meu irmão Alessandro ficou com a herança dele, mas eu também sou iniciado da família Tujumi. Enfim, né? Eu tô nessa religião desde os meus 17 anos e eu nunca saí daqui. Visitei outras, conheci outras, né? Gosto da igreja, já fui não fui com a mãe nem com a tia, nem com a tia Kátia. A tia Kátia também é benzedora e também é devota de Bom Jesus de Guape, não posso errar, né? Beijo, tia Kátia, fantástica. Tem uma capelinha pro lado de fora da casa dela, lá é esperta, vai rezar dentro da casa dela, tem uma capelinha pro lado de fora que ela reza pelas pessoas, pega as promessas das pessoas, vai até Iguape para pagar promessa. A tia Kátia também é pagadora de promessa, benze muito bem. A mãe, né? A mãe também faz isso. Enfim, a espiritualidade está com a gente. A gente não pode ficar viajando de religião em religião, tá? Não façam isso com vocês. Pedra que muito rola não cria limo, tá? Então, a dica que a gente dá é essa. Obrigado, tia, pela explanação. Ederson. É um Ederson, não é o Lederson, é o Ederson. Bem-vindo. Andréa Garcia. Eu quero pedir. Pedir o quê? Pedir o que, Andréa? Qual é o seu pedido? Vitor, até que enfim apareceu na live, Vitor. Karine Escriminho, o pedido vai virar um jornal. Já entendi. Índia, boa noite. Valeu a propaganda, Lerson Diva lá, agradecendo a propaganda. Eu agradeço por todas. Você que tem que ler esses frutos. Vamos lá. Andréa Garcia, vamos ver aqui. Eu quero agradecer por todas as vezes que precisei da espiritualidade, da saúde da minha filha. Agradecimento é sempre bom, né? Vamos ver. Alessandro Silva. Antes, quando não existiam as velas, como faziam? Existiam as lamparinas, né? O antecessor da vela, as lamparinas. Tem um outro que se chama... que é colocado lá com querosene. Isso já se usa há muito tempo também, mas eu não estou lembrando o nome. Mas a vela não faz muito tempo. Lampião. Lampião mais bonita. Mas a vela é nova, não deve ter, eu acho que uns 40, 50 anos. Mas antes disso existiam outras formas de acender. Não, vela é mais, filho. Vela bem mais. Não, a vela formada, né? Vela formada. Bom, tinha as lamparinas, os lampiões, né? Usava querosene, enfim. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que rola na internet lá. Uma coisa que você não sabia. Normalmente eu vou lá e escrevo embaixo e instruo a pessoa para não compartilhar aquilo. Pessoas compartilham que as velas eram deixadas em volta das comidas para os negros que fugiam, os negros fujões, né? Para que eles encontrassem comida e abrigo ao longo do caminho. Primeiro, não se sabia que caminho o negro ia passar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso não existia. Tá? Não existe nenhum fundamento, nenhum livro, nenhum antropólogo, ninguém tem essa informação, né? Alguém que achou bonita a história, postou na internet e as pessoas ficam compartilhando que as velas em volta das comidas de hoje, dos santos, são as mesmas, eram referências que na época se colocava as velas em volta das comidas para os negros escravos. Não, isso não tem fundamento. Em nenhuma escrita que eu já li, procurei, já pesquisei, junto com outras pessoas que sabem do meio, que não existe isso, tá? Então, esse é um ponto, tá? Não existia essas questões comigo. É porque negro era preso na corrente, da corrente para Senzala, ele não tinha tempo para fazer comida, entendeu? Nem podia, porque eles comiam, vocês sabem, que a comida servida para eles não era das melhores. Então ele não tinha como sair da senzala para ir lá numa encruzilhada, lá no meio do mato, colocar uma comida e voltar. Nesse percurso já tinha sido pego, pode ter certeza, gente. Eles eram presos mesmo, igual muito melhor do que você prende o seu cachorro na sua casa, infelizmente, tá? Eles eram presos mesmo, não tinham condições de sair, não era no chão, era na esteira, tinha uma parte onde eles dormiam que se colocava lá as pernas dele para não fugir mesmo. Sabiam que ele fugia. Então ele não tinha como ir lá colocar comida pro amigo dele que tá fugindo de outras coisas. Não tinha, tá? Então não tem fundamento isso por enquanto. Por enquanto não se tem, né? Não tem nenhum livro que conta sobre isso, nenhum de antropologia, enfim. Tá, e as velas? Como que se fazia velas antes? Eu quero que vocês lembrem
que que a Umbanda é brasileira. Umbanda nasceu Brasil, tá? Junto com a Umbanda estão os santos católicos, que são os batizados, né? Lembra? São João Batista é Xangô, Oxalá é Cristo, Iemanjá é Nossa Senhora dos Navegantes, e Santa Bárbara é Nossa Mãe Ação. Então ali está o sincretismo. Aí você pega a comida, que é do ritual de matriz africana, porque no ritual de matriz africana as comidas deles não vão vela. Não vai vela no ritual de matriz africana. Daí você pega, né, a comida, que é do ritual de matriz africana, a vela, que é da Igreja Católica, e coloca na comida e fica assim o padedê, o padê, o dengo, o axé, o amalá, os nomes que tem em cada comida, tá? Daí que se coloca a vela na comida. Então quero que você entenda isso também, tá bom? Daí como se fazia com a vela antes? Não, porque não se usava a vela antes. Você usava só a comida mesmo. O ritual de matriz africana usa a comida para o santo e é só a comida. Deixa eu dar uma olhada para toda essa turma aqui, meu querido. Tá bom, mano? Respondendo o Alessandro. Andréa Garcia, lembrando, respondeu para você, Lampião. Tinha Lampião, mas tinha aquela outra também, que era latinha, e você colocava só um coisinho assim na latinha, né? E você acendia e ficava ali. Que não deixava, a lamparina não deixava de ser Lampião também nas latinhas, né? Val Lima, boa noite. Val, quanto tempo não tem vida? Roseli Freitas, tá? Já fiz a nossa retratação, Roseli. Agnaldo Carteiro, vela de cera de abelha. Isso mesmo, muito tempo atrás eu usava vela de cera de abelha. Aí você fez a pergunta, muito fala respondendo aqui, ó. Há uns 5 anos atrás, uma pergunta da Tati. Há 5 anos... você queria perguntar. Então, Tati, vamos lá. Na sua pergunta aqui. Há uns 5 anos atrás, passei 1 ano e meio sem chão. Quando pedi meu emprego, lembra, Lerson? Fui pegar a surpresa, mas quero deixar... Opa, calma aí, tem gente chegando aqui. Quero deixar aqui a lição que tive depois de um dia de entender... Espera que é muito grande aqui. Nossa, é bem grande. Aqui, de entender. Em uma noite no Centro Espírita Filhos de Manjá, desanimado, fui conversar com o seu Pantera Negra. Ele veio em poucas palavras e me deu o solavanco e me fez entender. Cheguei a ele e disse: meu pai, por que depois de tantas pessoas que ajudei, hoje me encontro desempregada? Ele me olhou. Opa! Aí. Ele me olhou e disse: e as que você me ajudou? Fui pegar a surpresa, mas respondi: não deu, meu pai. Aí ele me deu outro solavanco e disse: dava você tivesse dado apenas atenção a eles. Ele me disse: você não faz ideia quando as pessoas... Bem grande aqui, não estou conseguindo. Ele me disse: você não faz ideia quando espraguejamos você. Ele me disse que você não faz ideia de quantas pessoas, de quantas espraguejações você recebeu pelas costas por não ter dado atenção. Calma aí que é muito grande. Resumindo, hoje, graças a Deus, profissionalmente estou muito bem feliz e satisfeita. E confesso que carrego até hoje o seu Pantera Negra no meu aconselho. Só tenho a agradecer por hoje estar onde estou, espiritualidade aos conselhos, obrigado. Grande, hein, Tati? Até me confundiu aqui. É que acontece que a letra é branca e fica branco na camiseta, sobe tudo, entendeu? Eu já tô ficando velho. Então na verdade não é uma pergunta, é um agradecimento. Então obrigado, Tati, por fazer esse agradecimento aqui na live, né? Andréa Garcia, o meu pedido, como faço para pedir? O que você quer pedir, meu? Bom, para resumir, Andréa Garcia, como que eu faço para fazer o meu pedido? Dia, hora, local, o que você precisa, quanto você quer receber, aonde você quer trabalhar, o que você quer fazer, as coisas que esse trabalho pode trazer para você, as coisas que elas não podem impedir que você faça. Por exemplo, eu quero trabalhar, continuar fazendo a minha faculdade, quero que o emprego seja de dia,
Quero que o emprego permita que eu possa assistir meu filho, seja só de segunda a sexta, não seja finais de semana, porque você sabe que Paranaguá tem muito emprego que é noturno, por causa de porto, empresas, balanceiro, né, e vai, conferente, esses empregos. Então tem que saber pedir, né, para que você saiba pedir, peça assim esmiuçadamente, para aquele que está atendendo você, sabe do que você precisa. E às vezes não é assim, ele sabe o que eu estou precisando. Não, não sabe. Não funciona Não desse sabe, jeito. não funciona desse jeito, não. Porque se você está pedindo para um Exu, no caso, né, normalmente é um cigano, ele precisa saber exatamente o que você quer para ele poder te ajudar no teu conta. Viu que a Tati fez agora um exemplo? Que ela foi reclamar pro seu Pantera Negra que ela ajudou tanta gente, e ajudou mesmo, né? Sempre ajudou, conheço a Tati, o perfil dela. Ajudou tanta gente e agora está desempregada. Então essa gente toda que ela ajudou, que é pessoa grande, conhece de várias empresas, ajudou, né? Daí ela entendeu, tomou um salavão, tomou um conselho e hoje ela está numa posição razoável, que ainda consegue ajudar muitas pessoas, tá bom? Então o segredo de fazer o pedido é esse, saber pedir, beleza? Nilson, bem-vindo, Nilson sempre tá... o candeeiro, é claro, né? Candeeiro. Claro, né, mano, candeeiro, sim. Nilza Correio, tenho depressão e pânico. Preciso de ajuda de vocês. Obrigado por encontrar vocês. Agradeço por encontrar vocês. Nilza, pode mandar no privado, no message da CEF mesmo, que a gente responde você lá, tá? E já vamos dar uma dica pra você, Nilza. Todo processo depressivo, o profissional vai dizer que não, mas a gente vai dizer pra você. Todo processo depressivo ele é espiritual, tá? Porque nós somos bio, psico, espiritual. Bio, o corpo, psicológico e espiritual, tá? Então vem dessas coisas de vidas passadas aí também, a gente pode ajudar, auxiliar, né? E aí você cuida da parte medicamentosa, cuida da parte que o médico falar, do psicólogo que está se tratando, você vai cuidar da tua parte espiritual, que somos nós, vamos ajudar você a cuidar, o médico cuida da tua parte psicológica e da biopsico, tá? Da biopsico e nós cuidamos do espiritual, tá bem? Não, a gente tem que entender que a gente é formado por uma parte humana e uma parte espiritual. E a parte psicológica que é fundamental. Tá bem? Aí com certeza, pode ter certeza que você se cura disso. Latinha, lampião, crescendo. Deixava o nariz preto. Cara, eu vivi tudo isso com meus avós. Meu avô, minha avó, tadinha, pecado. Que Deus põe num bom lugar. Ela só pode estar num bom lugar, que ela tem certeza num bom lugar. Nunca vi igual. Já ela fazia um pão caseiro, pessoal. Vou contar uma historinha da avó. A avó colocava aquela bacia para tomar banho, bacia de alumínio? De alumínio, isso. Ela colocava em cima do fogão a lenha, porque era quentinha, né, para esquentar água. Mas aí depois ela colocava nós dentro da bacia, em cima do fogão. Olha, bota num banho rápido que a gente tomava. Mas uma coisa que eu tenho o hábito até hoje, gosto muito da avó, é que a avó dava banho de paninho, gente. Um paninho de toalha. Se você não quer tomar um banho de paninho, toma um banho de paninho pra você ver. Passa o sabonete no paninho da toalha, pega a toalha velha, corta em pedacinhos, então você vê como você se sente limpinho depois. É muito boa essa experiência. E Não coloca a bacia. Não coloca a bacia não. Né? E os carinhos que as avós tinham. Vivi pouco com elas, mas vivi muito bem. E a avó tinha A avó fazia um pão caseiro como ninguém. Né? Minha avó era lavadeira. O vovô era bezedor e ela era lavadeira, lavava a roupa pra fora. Tadinho, quem passava lá via ela no tanquinho lavando roupa. São os meus ancestrais. As comidas antigamente deixam marcas, né? Meu Deus. Deixam E a avó as fazia um lembranças. pão feito em casa e ela colocava aquelas 3 fatias no pacotinho pra eu comer no colégio. Não chegava no colégio. Eu tomava café de manhã, não chegava no colégio o pão. De tão gostoso que era o cheiro bom, aquela manteiga derretendo. Viviane Felizbino não sabe do que eu tô falando, né? Bem-vinda, Viviane Felizbino, Sandra Mara, Lamparina, tá certo, Sandra. Falando em depressão, poderia falar um pouco sobre doenças da alma, como identificá-la? Podemos ajudar a quem precisa? Roseli Aburu Abuye. Axé. Obrigado, Roseli, obrigado por ter aceito. Gilmar Alves Damasceno, grande guri, bem-vindo. André Garcia, tá bom aqui com vocês. Gisele, Graziele Azevedo, até que enfim apareceu, Grazi. Simone Cristina, bem-vinda. Índia Passos, quando a pessoa bebe muito, é espiritual? Não. Não é não. Eu já respondo você. Tem 2 perguntas. Já respondo você, Índia. Tá? Conheço pessoa que... Ah, não posso falar. Eu já ia falar. Não pode. Tá, vamos falar sério agora.
falando em depressão, poderia falar... Ah, você que lê, né? Está dividido aqui. A pergunta da Karina Escrimin aqui. Falando em depressões, poderia falar um pouco sobre doenças da alma, como identificá-las? Podemos ajudar a quem precisa? Podemos. Sempre podemos, Karina. Karina, uma vez, Karina, eu tenho história para contar. Jesus amado. Quando você faz essa pergunta, que eu vejo quanto tem de história, de experiências assim, nesse mundo. A gente foi atender uma pessoa, não que ela soubesse. A gente recebeu um recado espiritual, não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, ela é vidente, ela é clarividente, ela é auditiva, né? Também, então ela escuta espírito, ela vê espírito, ela fala com espírito, ela incorpora também. Meu Deus, ela faz de tudo um pouco. E fala com a gente. É uma filha, fala com a gente também, né? Até esses dias eu brinquei com o pessoal do serviço, assim, gente, eu vejo e escuto gente morta todo dia. A pessoa fala, tá louco, Léo? Você viu essa boca pra lá? Assim, não, é verdade. Eu assisti o filme do Cazuza ontem, né? Eu vi gente morta e ouvi. Há tempos atrás isso era absurdo, mas hoje você consegue ver gente morta e ouvir gente morta. Assistiu Viva, né? Quem novelas, assiste o Viva vê um monte de gente morta e escuta um monte de gente morta, né? Só que não é mediunidade, né? É uma possibilidade hoje. Já pensou? Um dia ter um aparelho que a gente possa ver o mundo espiritual, ligar ele e poder ver o mundo espiritual, seria fantástico. Então, doenças da alma, né? E daí a gente foi atender essa pessoa porque a nossa entidade disse, precisa atender a pessoa que tal pessoa está passando mal, tá? A gente chegou na casa da pessoa, a pessoa não estava passando mal. No sentido assim, não estava passando mal. Mas está tudo bem com você? Está tudo bem? Não, é que o nosso mentor espiritual pediu que viesse aqui ver você, né? E é tão bonito quando você tem alguém que olha pra você e tem essa mediunidade, né? Bate na tua porta e vem ver você, porque o meu mentor espiritual tá andando. Quando a tua mãe de santo liga, filho, vem aqui o teu caboclo pediu pra chamar você, preciso dar um banho em você, preciso fazer um assentamento, você precisa fazer um ebói, você precisa fazer... Né? Tão bom ter alguém que cuida da gente, né? E a gente tá nesse pertencimento. Então a Umbanda tem esses privilégios, né? E a gente bateu na porta dela e realmente ela não tava... Eu assim, mas o que você tem? Não tá sentindo nada? Não, a única coisa que eu tenho é uma dor forte, dor de cabeça. Só isso, mas eu tô vivendo com ela faz 2 dias já, não. Daí fomos aferir a pressão dela, né? Então, uma coisa é espiritual e outra coisa é o material. A gente foi aferir a pressão dela tava 18/11, né? Daí, você precisa de um médico, né? Então vamos isso no médico. Daí o mentor espiritual disse, se aquele dia a gente não fosse levar no médico e ela fosse medicada, ela já estava tendo há 2 dias, ela teria o quê? Um AVC isquêmico. E seria desencarnada, né? Ela ia desencarnar. E se ela desencarnasse, ela não resgataria todos os algozes dela. Que na verdade eram os algozes dela cobrando ela. Então essa doença, no caso dela, que era a pressão alta, a ponto de ter um AVC, eram os cobradores espirituais dela, tá? Que ela precisava ajustar as contas com ele. Sendo como? Sendo uma pessoa melhor, sendo mais assertiva, amando o próximo, gostando mais. E ela era bem rabugenta. Ela era terrível, gente. Ela era terrível. Ela entrava no terreiro, não cumprimentava ninguém, não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava boa noite. Ela entrava de cabeça baixa, saía de cabeça baixa. Mas ela estava indo, ela estava lutando contra dela. Ela sabia que ela precisava. Tá? Então depois desses dias ela começou a ter consciência espiritual, né? Isso é uma parte bacana. Então existem doenças da alma que são assim, que não dá para identificar, tá? Uma doença física, mas é uma doença da alma. E tem doenças como a depressão também que são doenças da alma, sabe? Então quando a gente consegue identificar que uma doença é da alma, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. A pessoa quando entra pro plano espiritual, ela começa a aprender, ela começa a se envolver, ela começa a descobrir quais são as doenças que são físicas e quais são as doenças que são espirituais. Mas assim, a gente tem por conhecimento que a maioria das doenças que a gente tem, fisicamente falando, são doenças espirituais. Então, porque adoece primeiro o espírito, depois ela se manifesta na carne. Por isso que o papai dizia, nem só de pão viverá o homem. Ele precisa também dar de comer o espiritual, alimentar o espiritual, né? Isso que vocês estão fazendo agora assistindo a nossa live é alimentar o espírito de vocês, fortalecendo vocês, né? Tendo esperança, vontade de viver, compreensão, né? Sabendo que você não é só uma casca andando por aqui e daqui a pouco morre, né? Vivendo uma vida medíocre, não. A gente é muito mais que isso, tá bem?
Vamos lá, tem mais pergunta, meu querido? Até no amor saber pedir? Eu li a tua pergunta, você lê? Que tá lendo? Da Andréia Garcia, até no amor, saber pedir, escrever Andréia, direitinho. principalmente no No amor. amor. Meu Deus do céu, é no amor que você tem que saber pedir. No financeiro, você não tem dinheiro para comprar uma flor, você vai na vizinha e rouba a flor dela e dá pra pessoa, resolve o problema, né? Não tem dinheiro para comprar, escreve uma carta, né? Mas tem que saber, no amor aí tem que saber pedir, tem que saber escolher, né? Porque a maioria se refere a escolhas, tá? Tem que saber pedir, sim. Tem gente que pede assim, pede um príncipe encantado, né? Eu quero um príncipe encantado. Aí o príncipe chega, tá vindo lá no portão da tua casa, montado no cavalo. Você fica tão desesperado, corre abraçar e abraça o cavalo, né? Não espera nem o príncipe descer, né? A emoção é grande. Ou seja, pega o primeiro que aparece na frente. A emoção. Aí daqui uns 10, 20 anos, fala assim, se meu marido é um cavalo, né? Porque o príncipe estava em cima, né? Então tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. A gente tem que ter maturidade. Às vezes você quer uma pessoa, mas você não tem maturidade suficiente para cuidar dessa pessoa, para lidar com ela, para saber dos espaços dela, das vontades dela. A gente tem que crescer espiritualmente, tem que crescer emocionalmente também, tá? Então tem que saber pedir mesmo, né? Porque às vezes você quer uma pessoa boa, mas você não é uma pessoa boa para ele. Às vezes você quer uma pessoa que te ajude, mas você também não ajuda a pessoa, né? Então tem que saber quem você é nessa parte do pedir, para você saber pedir quem vai somar com você. E sempre vem a pessoa vir para somar, tá? Às vezes tem as diferenças, e as diferenças são enormes, né? Bastante. As diferenças são enormes, são gigantes, né? Gigantes. Não cabe dentro da casa às vezes. Mas o importante é que vocês se respeitem, que vocês se, né? E essas coisas que é bom pedir, saber pedir, né? Uma pessoa que te respeite, uma pessoa que te oriente. Às vezes você já de um segundo casamento tem filhos, uma pessoa que Respeita as crianças. que respeita as crianças, né? Porque é tão difícil, né? Um padrasto, por exemplo, eu fui padrasto, chamo ela de filha, minha filha tá com quase 30 anos, meu Deus do céu. Né, advogada, tenho uma neta que me chama, que é minha neta, não tem meu sangue, mas tem tudo, né? Tem tudo que é meu. Enfim, né? A gente tem que saber pedir, tem que saber ser, saber onde se colocar e pedir uma pessoa que respeite tudo isso em você. Por isso tem que saber pedir mesmo. Olha lá, Tem a pergunta aqui, a Simone Cristina. Assim como pedimos, temos sempre que agradecer, porque muitos do que pedido realizado nunca mais vai ao centro. Isso é verdade. Tem que pedir e agradecer. Tem pessoas, isso chama-se gratidão, Gratidão. gratidão, mas nem todo mundo é grato. Né? Isso é reciprocidade, né? Índia Passos. Quando a pessoa bebe muito, é espiritual? Não. Isso a gente já respondeu aqui. Não. Você já respondeu. Não é e nunca. Porque eu já expliquei isso em umas lives anteriores. Vou resumir só bem rapidinho. Antigamente os médios eram inconscientes, então eles bebiam 3, 4, 5 garrafas de cachaça sem problema nenhum, tomavam mesmo. O guia subia, a pessoa ficava normalíssimo, sem gosto, sem cheiro, sem balancear, sem tombar, sem nada, porque era o guia realmente que tomava. Por que ele tomava? Porque ele usava, ele levava isso para o plano espiritual, porque a cachaça vem a ser o éter que o Exu precisa para trabalhar, né? Então hoje é colocado no ponto, no altar, num cantinho do terreiro, ou na trunqueira lá na entrada, ou na ganga, né? Que é o éter para o Exu trabalhar e não precisaria mais beber, né? Não precisaria mais beber. Mas ainda assim tem pessoas que o fazem e não é porque fazem que está errado, né? Mas a pessoa beber, o que acontece? Não é um processo espiritual, tá? Mas acontece uma investida espiritual, né? A pessoa que bebe, ela entorpece a consciência. Então ela tira a consciência, ela perde a consciência do domínio. Não adianta dizer que é pessoal, porque não é. Eu sou técnico de reabilitação e dependência química, eu trabalho com dependência química, eu estudei a questão do álcool, fui para fora fazer curso sobre dependência química, lá eu aprendi o que é tolerância, aprendi como funciona tudo isso, né? Assim, toda pessoa que bebe fica triste? Não, tem pessoas que bebem e ficam felizes. E lá eu aprendi que pessoa que bebe não fica feliz. Como assim? Mas a pessoa fica dando risada, dando gargalhada? Não, é só você cutucar ela, é só você mexer no brilho dela, você vai ver que toda essa alegria
né, vira um nervosismo, vira uma violência no mesmo instante. Assim, por quê? Porque não era alegria, né? Não era alegria, era euforia. E euforia, o que acontece? Euforia é um estado de opressão e depressão. E é o que o álcool faz. O álcool deprime e oprime as pessoas, tá? O álcool é usado nos terreiros para auxiliar os mentores na asepsia das pessoas que lá estão, tá? Então, o que acontece quando uma pessoa bebe, ela fica inconsciente e aí ela sofre uma investida espiritual, tá? Normalmente de alguém que acompanha ela, de um ancestral, normalmente é um pombageiro, um Exu, que o pessoal fala, né? Mas a gente sabe que tipo de espíritos são. Daí a pessoa acaba dando margem para esses espíritos terem acesso, porque ela não está no controle mais, entendeu? Vê se o espírito entra nela quando ela está dirigindo. Vê se o espírito entra nela quando ela está dormindo. Se entrar, é desenvolvimento. Mas rasgar dinheiro, né? vai rasgar dinheiro. Se entra, quando você bebe, é um assédio espiritual, é uma investida espiritual, não é um desenvolvimento, tá bom? André, comadre, boa noite, comadre. Boa noite, comadre. Vocês são uma benção. Obrigado, André. Vocês também são. Felisbine, sei sim, padrinha. Tá falando da avó. Júlia, lá de Morretes. E tinha uma onça perto da tua casa, né, Ju? É perto da casa da Ju essa onça que passou lá em Morretes. Eu vi, caramba. Mas agora é época de migração, né? Julho, agosto, inverno. Não sei se todo mundo sabe, mas as onças e os pumas saem aqui do... Vai descendo a serra, né? Não, sobem. Agora eles sobem. Agora é um período ruim para fazer... para subir o Pico do Marumbi. Eles saem de Guaraqueçaba e vão pro Pico do Marumbi. Vão namorar, vão procriar. Da Simone já foi lida? Já foi lida. A Adriana Graci que deixou sobre a gravidez, deixou a data, né? Vamos ver direitinho depois pra você. A Sandra Mara abraço, Graziele Axé, Mariana Duarte. Mariana! Ô, seu Amaral fez a música pra você, né, Mariana? Nunca mais apareceu. Ele está dando risada de nós. O Nilson comentando. Palhacinha Kika, boa noite. Palhacinha Kika, Verenice. Verenice, depois quero falar com você. Me dá um oi lá que eu tenho um negócio legal pra você. Sobre conselho tutelar. Ana Mel, muito lindo ver você falar espiritualidade. Que você continue assim e o mundo precisa. Obrigado, Ana. Nós aqui, é nós. Tamo junto, Ana. Então é falta de vergonha na cara. Não sei, não vamos falar sobre isso, né? Ai, Vitor tem que dar o pitaco dele. Anderson, me afastei da casa que sempre fiz parte. Ah, você queria as perguntas. A última pergunta da noite. Anderson M. Gomes. O M eu não entendi o que é. Vamos ver. Me afastei da casa que sempre fiz parte. Era mais antiga do que corrente. Era o mais antigo na corrente. Me desiludi com algumas coisas. O que faço com as minhas... E faço com... Minhas coisas, não, guias, com apetrechos. as minhas que ficaram lá. Que ficaram lá. Tá. Com as minhas coisas que ficaram lá. Com as minhas que ficaram lá. Vamos lá. Anderson, não sei que casa que é a tua, Anderson. São algumas coisas... Me afastei da casa que sempre fiz parte. É que pra mim a cor é melhor. Era o mais antigo da corrente e me desiludi com algumas coisas. O que eu faço com as minhas que ficaram lá? Eu sempre falo, toda pessoa que entra no terreiro, até final de semana passado, 2 pessoas entraram e eu fui conversar com eles, nós somos humanos. O terreiro é material, nós somos humanos. Qualquer religião é formada por pessoas humanas, então é natural que as pessoas não se entendam, se desiludam com as pessoas, né? Mas nunca com espiritualidade. Eu nunca vi uma história de uma pessoa dizendo, eu me desentendi com o caboclo, me desentendi com o guia, eu me desentendi com... Né? Não, com a espiritualidade eu nunca vi, eu vi com as pessoas. Então é interessante você procurar a tua casa, Anderson, né? Porque é de respeito, independente se você não gostou ou não, mas é assim que se faz na vida, né? A gente acerta, né? Apara as arestas, né? Uma mão é diferente da outra, né? Mas quando a gente junta aqui, todas as mãos se encaixam, né? Por causa dessas arestas aqui, ó, elas se aparam. Então aparar essas arestas seria muito interessante, para que você realmente, de fato, e os seus pais, sua mãe de santo ou o seu dirigente, com certeza, por respeito, vão lhe entregar as coisas assim e dizer o que fazer. Normalmente a gente despacha todas elas no rio. Roupa, coroa, o que é de coroa, guias, tudo a gente despacha no rio mesmo, tá? Normalmente é assim, tá? Mas
né, é interessante ir lá e aparar essas arestas, dependendo do qual foi o grau da sua desilusão. Se chega ao ponto de não frequentar a casa, fica complicado, porque a Umbanda, ela é ligada a apetrechos, e esses apetrechos, eles existem, não tem como desligar, ficam ligados a você, ao guia e à casa, tá bom? Procura se entender lá. Qualquer coisa, se liga, chama a gente aqui, a gente pode interceder de uma forma ou outra. Vamos lá dos agradecimentos agora. Índia Passos, como faz para ajudar a pessoa que bebe? Manda uma mensagem no Messenger aqui e a gente ajuda no tratamento aqui, tá? A gente tem tratamento sobre dependência química e álcool aqui. Mariana, Rafael, Felipe Escrimin, Comunidade Terapêutica Nova Jornada, saudades, irmão. Pô, Felipe, tá aí? Um abração, meu querido. Continuamos aqui na luta. Na quarta-feira, às 19 horas, Felipe, nós vamos estar com uma live nacional sobre dependência química. Nós vamos estar mostrando nosso trabalho aqui, tá? Curte lá. Depois eu mando pra você o link. Graziela Azevedo, tudo bom? Parabéns pra vocês, obrigado. Anderson Gomes, minhas coisas, tá? Já falou. Boa noite pra vocês. Axé, Antônio Marcos Araújo. Axé, Antônio. Anderson Gomes. Com certeza me desiludi com as pessoas. Boa noite, madrinha Adriana, Marco Adriane. Acho que é isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado, Divino Espírito. É verdade. Espiritualidade nunca decepciona. Então eu vou fazer pro Leandro fazer o agradecimento do encerramento e eu encerro com vocês aqui agora. Então, pessoal, findando essa live aqui, foi mais de 1 hora de live, né? A gente fica muito feliz, muito agradecido por vocês estarem junto com a gente. Nessa fé, nessa unidade, nessa amizade, que o Senhor Oxóssi possa abençoar cada um de vocês, levando muita paz, muita saúde, muito discernimento, né, daquilo tudo que a gente pode expressar e ensinar para vocês. Fique com Deus, até segunda-feira. O Ledson vai estar na quarta-feira aqui de novo, a gente vai estar junto aí, na medida do possível. E na segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos novamente aí. Curtam a live, muito obrigado mais uma vez. Abraços. Minha mãe tá choramingando ali. Queria agradecer a você, mãe. Queria agradecer a você por dar essa oportunidade a todos nós, não a mim, ao Leandro, a todos aqueles que frequentam a nossa casa. Queria agradecer a você que está aqui assistindo a gente, que compartilhou a nossa live, que levou o nosso nome para frente, devido à nossa credibilidade, à nossa responsabilidade de ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui, temos a plena consciência da missão que nos foi dada, como diz a nossa oração de abertura dos médios, né? Dai aos médios a compreensão perfeita da sanidade da missão que lhes foi confiada. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Ser digno de receber os nossos mentores espirituais dentro da nossa casa, ter a dignidade de trazer do plano espiritual os mais elevados espíritos, né, e ser os instrumentos e as ferramentas deles para levar até as pessoas tudo aquilo que elas precisam. Às vezes não é aquilo que elas querem, mas sim o que elas precisam. A gente tenta levar o conhecimento, tenta levar o esclarecimento, tenta levar a luz da sabedoria de que esses espíritos nos ensinam, através também nos provam, mas também nos dão a oportunidade de estarmos junto com vocês. Então essa é uma forma que a gente encontrou de estar dentro dos seus lares, de poder falar aos seus ouvidos, mas principalmente que as nossas palavras, como diz o nosso mentor Sete Encruzilhada das Almas, que as nossas palavras não soem só aos vossos ouvidos, mas que elas sim possam tocar o seu coração. De maneira que o seu coração seja tocado, dê uma nova consciência e te dê exercícios e plenas de ações que sejam voltadas de amor ao próximo e ao semelhante. Que a gente possa olhar na criança, no idoso, no homem, na mulher, dependente da cor, do credo, da raça que ele tem, né? Da escolha que ele fez, a gente possa olhar todos eles como irmãos. E todos que nós possamos aqui, um dia, estarmos no plano espiritual, que é para onde a gente pretende e luta para caminhar. Nós podemos sentar e dar boas risadas de tudo que a gente viveu nessa terra. Então viva uma vida de plenitude, faça valer a pena essa existência humana nessa terra, faça valer a pena cada minuto do seu relógio espiritual. Faça valer a pena cada batida do vosso coração, cada sono, cada acordar, cada adormecer, você tenha sempre a presença divina do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dos seus mentores, dos seus orixás, dependendo da sua crença.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, com a paz de Deus, que a gente fica com Deus aqui também. E até segunda-feira que vem, se Deus Pai Todo-Poderoso assim nos permitir. Axé.